Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o professor Rodolfo e te convido a fazermos uma breve oração de agradecimento a Deus nesta manhã. Senhor Altíssimo e poderoso Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ó Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã por tua provisão de ter, ó Pai, feito chegar até nós as Escrituras sagradas na forma com que elas chegam para nós nesses dias. Nós te louvamos porque, através das páginas da Bíblia Sagrada, nós temos o privilégio de conhecer ao Senhor, de conhecer o plano da redenção, o plano da salvação e a história do seu povo, através dos tempos, povo que o Senhor mesmo separou para si, e por tua graça, ó Deus, e por tua tão grande misericórdia, o Senhor preservou um remanescente fiel, a fim de que manifestasse o nosso Redentor, o grande Jesus, o nosso grande Salvador, aquele que, através da sua morte, através do seu sangue, resgatou a muitos. A morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem poder para salvar toda a humanidade. Nós te agradecemos por essas verdades. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor deixou e registradas essas verdades e resolveu se revelar através das Escrituras Sagradas. Nós pedimos ao Senhor entendimento para que possamos melhor te conhecer, melhor te servir, te adorar e fazer o teu nome conhecido. Fazer o teu nome conhecido aonde a nossa voz possa alcançar. Ajuda-nos, ó Deus, dai-nos um coração para compreender as verdades da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Meus irmãos, nós vamos iniciar a leitura de mais um livro da Bíblia, o primeiro livro de Crônicas. Assim como os livros dos reis, o primeiro e o segundo livro de Crônicas eram um só livro na Bíblia hebraica. O título do livro em hebraico é Divrei Hayamim, que significa as palavras dos dias ou narrativas dos dias. Os tradutores gregos deram o nome para este livro de Paralipomenon, as coisas omitidas ou as coisas deixadas de fora. À primeira vista, parecem recontar as histórias dos livros de Samuel e Reis, acrescentando informações que os outros livros omitiram. Crônicas significa coletânea de fatos históricos em ordem cronológica. Segundo a tradição judaica, o livro foi escrito por Esdras. O fim do livro de Crônicas liga com o início do livro de Esdras, dando-nos a impressão de que Crônicas, Esdras, Neemias tinham o propósito de formar uma só obra. Provavelmente foi escrito no período do cativeiro na Babilônia, no século V a.C., entre os anos 452 a 450 a.C. Os dois livros de crônicas cobrem um período de 460 anos. O primeiro livro de crônicas cobre um período de 60 anos. O objetivo do livro é resgatar a história do povo de Deus, descrevendo os acontecimentos históricos em ordem cronológica. Esse resgate da história seria um meio de voltar aos ensinamentos e à adoração a Deus, após o tempo em que o povo passou no cativeiro na Babilônia. Existe uma certa aparência de que Crônicas seja a repetição dos livros dos reis, porém não é. Os livros dos reis e também os de Samuel tratam de Judá e de Israel. Os livros de Crônicas tratam basicamente apenas de Judá e a casa de Davi. Enquanto os livros dos reis falam de guerras e reinados, Crônicas fala do templo e dos seus ritos.
A perspectiva em Crônicas é a do próprio Deus, enquanto no livro dos Reis o ponto de vista é humano. Davi é o personagem enfatizado em Crônicas. Seu pecado não é mencionado, mostrando assim o perdão de Deus. Em Reis, a história da nação é apresentada a partir do trono, em Crônicas, a partir do altar. Em Reis, o palácio é o centro, em Crônicas, o templo é o centro. Em Reis, temos o registro da história política e a apresentação dos fatos do ponto de vista humano. Em Crônicas, temos o registro da história religiosa e a interpretação dos fatos pelo ponto de vista divino. O cronista apresenta interesse especial nas verdades acerca de Deus e de seu povo. Ele pressupõe que seus leitores já conhecem os fatos. O seu objetivo é interpretar tais fatos. Como falamos, o cronista concentra na linhagem real de Davi e, portanto, no Reino do Sul, que tem Jerusalém como centro, e no Templo de Salomão, no sacerdócio e na adoração. Esse duplo interesse pelo trono e pelo templo mostra a mensagem central do primeiro livro de Crônicas: como Deus governa o seu povo e como esse povo se relaciona com ele. Capítulo 1. O livro de Crônicas cita genealogias ou listas de pais e filhos em toda a história da Bíblia, desde o primeiro homem até uma família judaica específica que havia se instalado perto de Jerusalém após o exílio. Embora os 9 capítulos iniciais de Crônicas são comumente chamados de genealogia, eles não contêm apenas genealogias, pois eles incluem outros tipos de listas, onde os nomes existentes estão conectados e não apenas reunidos. Conexões não somente de pais e filhos, mas também de outras espécies, e nos contam que Deus está agindo continuamente para preservar a linhagem de onde haveria de nascer o descendente da mulher, o Messias prometido. Vemos a linhagem a partir de Adão, somando 10 gerações até Noé. Os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, com seus filhos, lembrando que da linhagem de Sem vai nascer a Éber, e por fim Abrão, que é Abraão, e gerou a Isaque e Ismael. O cronista não cita as fontes das genealogias e pressupõe que o leitor esteja familiarizado com a história. Na genealogia de Esaú, Seir e Edom, os reis são alistados não como uma árvore genealógica, mas apenas como sucessão de monarcas, e os príncipes talvez nem isso. Capítulo 2. Aqui vai aparecer Israel, cujos filhos, uns mais e outros menos, foram alvos do cuidado de Deus. Judá não é o primeiro filho de Jacó, mas daqui para frente sempre vai aparecer em primeiro lugar, por ser a linhagem real e a linhagem da promessa de Deus. Encontramos o quadro da prosperidade da família de Judá, em particular da família de Caleb, que não pode ser confundido com o Caleb que aparece no livro de Números, que foi junto com Josué espiar a terra. Esse Caleb, filho de Judá, ele foi fiel a Deus em sua geração. É bom prestarmos atenção que quando uma família é estabelecida em um lugar, o nome desse lugar acaba sendo empregado pelo cronista no lugar do nome da família. De Judá nasceu Esrom, e dele Rão, que vai nos levar até Jessé, e dessa forma a Davi, que ficará no centro do enfoque geral. Ele que foi o oitavo filho de Jessé. Outro destaque é a linhagem originária de Judá por meio de Jerameel, que vai até Elisama, e a repetição da linhagem através de Caleb, mostrando uma organização cuidadosa do cronista, que vai tratar pela ordem das famílias de Rão, Caleb, Jerameel,
Calebe e Rão, um padrão espelhado, comumente encontrado na Bíblia. Ur faz junção das duas listas de Calebe. Zif, Hebron, Kiriat Jearim e Belém, que aparece aqui nas listas, não são pessoas, mas são locais. Capítulo 3. Aqui uma nova repetição. A linhagem de Judá por intermédio de Rão, a família que procede de Davi, fazendo contraposição da família que Davi procede. A lista apresenta nada menos do que 19 filhos de Davi. Os versículos 10 a 16 desse terceiro capítulo cobrem a maior parte dos anos dos reis de Israel. Embora o cronista mal os mencione, seu interesse está nas pessoas e as conexões que elas têm. Esses 7 versículos são a linhagem originária de Salomão. A lista não menciona Saul, nem Atalia, nem rei nenhum que reinou no norte depois da divisão do reino. O que importa é apenas a linhagem que descendeu de Davi, uma drástica simplificação. Os versículos 17 a 24 citam a linhagem originária de Jeconias e ignoram praticamente dois importantes momentos para a história de Israel: o exílio e a restauração. Assim como a única indicação da monarquia foi a referência ao fato de que Davi reinou, de igual forma, aqui, a única indicação desses acontecimentos, ou seja, do exílio e da restauração, é a expressão Jeconias, o cativo. Esses 3 capítulos do primeiro livro de Crônicas devem nos levar a refletir quantas gerações já se passaram desde que o Senhor criou o primeiro homem, de como Deus foi cuidadoso e gracioso com o seu povo, a fim de manter de pé a sua promessa de redenção e preservar um remanescente fiel até que de Sião viesse o libertador. Também nos faz pensar que cada um desses homens e mulheres que passaram por essa terra já fizeram a sua parte e descansaram de suas obras. Agora é a nossa vez de fazermos a nossa parte e que possamos ser distinguidos e conhecidos por sermos povo de Deus, povo do Senhor nosso Deus, povo que guarda a sua aliança, povo que obedece e ensina os mandamentos do Senhor de geração em geração. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia e até amanhã, se o Senhor nos permitir.